Samuel, capítulo 22, e ele diz: Davi cantou um cântico ao Senhor, quando Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E Davi disse: o Senhor é a minha rocha. Isso que nós acabamos de cantar, né, irmãos? O Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo. Nele eu confiarei. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção, o meu refúgio, o meu salvador. Tu me livras da violência, eu invoco ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos inimigos. Laços de mortes me cercam, torrentes de impiedade me atemorizam, correntes do inferno me envolvem. Mas eu invoco o nome do Senhor. Na minha angústia eu clamo ao meu Deus, e do seu tempo Ele ouve a minha voz, e o meu clamor chega aos seus ouvidos. Irmãos, e nós sabemos que quando Davi foi conquistar Jerusalém, Jerusalém ficava sobre o monte de Sião, um grande rochedo, uma fortaleza intransponível. E o rei disse: Davi pode vir com quantos soldados quiser, porque nem os cegos, nem os aleijados vão conseguir deixar ele entrar. Então, aquele rei estava confiando na fortaleza daquela rocha que envolvia a sua cidade. Ele disse: até um cego e um aleijado vai dar conta dos inimigos. E a Bíblia diz que Deus guiou Davi pelo caminho do canal de água que saía de Jerusalém, e ele conseguiu entrar na cidade, tomou a cidade e passou a ser a capital do seu reino. Só que mesmo com essa conquista, irmãos, e é isso que me chama a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção do irmão nesta manhã, mesmo com essa conquista, Davi não se tranquilizou, Davi não confiou que a sua vitória e que agora a sua segurança estava naquela cidade envolvida pelas rochas. Ele não disse como aquele rei, né? O rei disse: este rochedo é a minha proteção, nenhum inimigo é capaz de entrar aqui. Mas Davi não, irmãos. Davi diz assim: o meu rochedo é o Senhor. E é como se a irmã Albas que leu esse texto ontem, né? Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como estes rochedos, são como um monte de Sião. Então Davi sabia que a sua vitória, que a sua proteção, que a sua segurança não estava naquela cordilheira de rochedo. Estava no seu Deus, Ele era a sua proteção, Ele era o seu escudo, Ele era a sua força, Ele era a sua salvação, irmãos. E aí nesta manhã nós nos perguntamos: em que está fundamentado a nossa segurança? Em que está fundamentada a nossa força? A nossa paz? Onde está fundamentado? E neste tempo de tantas perdas, a irmã Alba está me dizendo que o fone está com mau contato. Aí os irmãos vão me falar se melhorou, que eu tentei ajustar aqui. Se não melhorou, eu vou tentar falar mais alto sem o fone, tá certo? Ó, ajustamos. E vamos ver. Aí os irmãos me sinalizam que aí se tiver ruim com o fone, a gente tira o fone e aumenta aqui o nosso tom de voz, né? Então vamos prosseguir.
Então, irmãos, para Davi, a segurança dele não estava naquele monte. E onde está a nossa segurança? A nossa segurança está no nosso esposo, mas ele pode se ir, irmãos. Ele não pode ser o meu alicerce. Ele não pode ser o meu fundamento. A nossa segurança, nosso fundamento, nosso alicerce são nossos pais. Não pode ser porque eles também se vão. São as nossas finanças. Ela pode ruir. São a nossa profissão, o nosso trabalho, o nosso emprego. Também não, porque nós podemos perder. Então, como Davi, nesta manhã, nós precisamos dizer: a minha rocha é o Senhor. Ele é a minha proteção. Ele conhece, ele ouve o nosso clamor. Verso 8. A terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram, abalaram-se porque ele se indignou ao ouvir o clamor de Davi. Irmãos, quando Deus ouve o nosso clamor, ele se move, ele se abala do céu, irmão, e vem até a você. Ele é a nossa pedra de esquina, Jesus, irmão Judson. Ele diz, olha, ele abaixou os céus e ele desceu, irmãos. Quando Davi disse, Senhor, só o Senhor pode me socorrer. O verso 10 diz, ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas debaixo dos seus pés, mas não tem problema, porque ele apareceu sobre as asas do vento e fez das trevas uma cobertura ao seu redor, águas escuras, nuvens espessam, mas do brilho da sua presença as brasas se acenderam. É assim, irmãos, o céu se move, irmãos. Deus atravessa as trevas, as escuridões e faz brilhar a sua luz sobre nós. Verso 14, o Senhor trovejou e fez soar sua voz, ele fala conosco. Ele ouve e ele responde, irmãos. Apareceu as profundezas do mar, foram descobertos os fundamentos com o sopro da sua narina. Ele abre caminho no meio do mar, ele estende o seu braço, Davi diz, ele me pegou e me tirou das águas profundas e me livrou. Este é o nosso Deus, ele me surpreendeu. Davi diz, os inimigos me surpreenderam, mas o Senhor foi o meu amparo. Irmãos, o inimigo pode nos surpreender, né? O luto pode nos surpreender. A perca do emprego pode nos surpreender. A enfermidade pode nos surpreender, mas o Senhor é o nosso amparo. Ele é o nosso amparo. Ele trouxe-me, verso 20, para um lugar seguro e livrou-me porque se agradou de mim, irmãos. Procura agradar ao Senhor, irmãos, porque Ele leva para um lugar seguro aqueles que lhe agradam. Verso 29, o Senhor é a minha lâmpada, Ele traz luz às minhas trevas. Tudo pode estar escuro, tudo pode estar espesso e sombrio, mas o Senhor é a minha luz. Com Ele, Davi dizia, eu enfrento uma tropa inteira. Com meu Deus, eu salto qualquer rochedo, qualquer muralha. O Senhor, o seu caminho é perfeito. Então vamos caminhar pelo caminho dele. A palavra do Senhor é fiel, então vamos crer e nos apegar a ela. Ele é um escudo, Davi sabia, para todos os que se refugiam nele. Quem é Deus senão o Senhor?
E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Irmãos, às vezes os nossos caminhos tomaram rumos tortuosos, né? Mas a Bíblia diz que Ele endireita nossos caminhos, Ele aplana, Ele nivela, Ele remove os obstáculos e torna perfeito o nosso caminho. Ele faz com os nossos pés rápidos. Você está cansado de correr? Não tem problema. Deus faz os seus pés rápidos como a gazela e Ele firma os seus passos nas alturas. Ele treina as suas mãos para a batalha e os seus braços são capazes de envergar um arco de bronze. Ele fortalece, irmãos. Ele da fraqueza tira força. Ele vem ao seu socorro e Ele te treina, Ele te capacita e Ele alarga o seu caminho. Verso 37. Diante de você e faz com que os seus pés não tropecem. Esse é o nosso Deus e é por isso que nós estamos aqui dizendo: Senhor, alargue o nosso caminho, alargue o nosso caminho para que a gente consiga andar livremente com as mãos seguras no Senhor. Remove os obstáculos de muitas vidas aqui, para que elas possam cantar louvores ao Senhor. É isso que nós estamos clamando. Toma-nos, como o verso 17, estenda o teu braço, nos tira da água profunda e nos coloca sobre a tua rocha, nos coloca sobre o Senhor.